Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo, tá bom? Gente, eu tava parando para refletir, né, a respeito de como as coisas funcionam na vida. E uma coisa que eu detectei é que dificilmente quando você escolher crescer em alguma área, as pessoas vão te entender, vão te apoiar. E a gente precisa lidar com isso, né? Eu já falei um tempo atrás, num vídeo, que a gente não devia esperar amor das pessoas, porque isso não tá no nosso controle, né? A gente só controla as nossas ações, os nossos pensamentos, mas a gente não pode controlar o outro, nem ficar sempre naquela expectativa de receber algo do outro, porque se a gente fica nessa expectativa, a gente pode se frustrar, porque a gente talvez nunca receba, né? E pensando nisso, eu percebi que isso não serve somente para o amor, sabe? Esperar amor, esperar demonstrações de afeto. Eu vejo que isso também fala a respeito de outras coisas na vida, né? Como, por exemplo, esperar apoio em alguma coisa que você vai fazer, em algum projeto, esperar que as pessoas ajudem, você facilitem algumas coisas para você. Isso não é verdade, né? Isso não vai acontecer. E quanto mais fácil a gente entender isso, né? Quanto mais rápido a gente entender isso, melhor. Foi uma coisa que eu reparei um pouco na minha maternidade, sabe? Embora sim houvesse pessoas para me ajudar na minha maternidade, eu percebi que cada um estava ali centrados em cuidar das suas vidas, em fazer as coisas que tinham que fazer no dia a dia e não paravam para pensar se aquilo ia repercutir de alguma forma comigo, se aquilo ia me afetar de alguma forma, até que eu entendi, tá todo mundo vivendo a própria vida, olhando para suas próprias coisas. Então, a gente também precisa aprender a ser assim. Se você não é assim, aprenda a ser dessa forma. Uma coisa que eu tava analisando, porque eu sou o tipo de pessoa que eu era assim, né? Eu depois resolvi mudar porque eu vi que estava de fato me prejudicando. Eu tinha minhas coisas para fazer durante o dia, tinha minhas metas e tudo mais, e por conta de outras pessoas eu acabava anulando as coisas que eu tinha para fazer. Então, tipo, se eu tinha decidido que eu ficaria em casa fazendo tal coisa e alguém me chamasse para fazer outra coisa, eu ficava tipo, não, deixa eu ir fazer isso, sabe? Talvez a pessoa esteja precisando mesmo daquilo, ou não queria, tipo, decepcionar outra pessoa e acabava indo e tal. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com aquele vídeo também que eu fiz a respeito de você ser boazinha. Se você não viu esse vídeo, tá aqui no canal, tá? Procura esse vídeo, porque lá eu expliquei muita coisa a respeito disso, né? Da diferença de você ser uma pessoa boa e de você ser uma pessoa boazinha. E nesse vídeo eu falei, né, que pessoas boazinhas, gente, elas não são valorizadas, né? Então eu acho que isso explica muita coisa quando eu ficava me perguntando por que algumas pessoas me tratavam da forma que tratavam. E eu percebi que é porque eu não estava me priorizando, né? Existiam vários momentos onde eu deveria me priorizar e eu simplesmente não estava me priorizando, estava deixando minhas metas de lado, estava deixando o que eu queria fazer naquele momento de lado. Isso estava me prejudicando de inúmeras formas, né? Tanto eu estava deixando de fazer aquilo que eu tinha que fazer, que eram as minhas metas, quanto isso estava fazendo com que as pessoas ao meu redor me olhassem como uma pessoa sempre disponível demais. E essa que é a verdade, quando você tá sempre ali, quando você tá sempre disponível, as pessoas tendem a não valorizar a sua presença. Então, às vezes, não é pelo seu valor, sabe? Não é porque você talvez não seja uma pessoa incrível, não, é porque você simplesmente está ali. E tudo que está muito disponível, as pessoas têm muita segurança, têm muita certeza que não vão te perder, têm muita certeza de que você sempre vai estar lá. Então, quando você tá sempre ali, aquelas pessoas elas pensam, ah, não, posso falar de qualquer forma, posso tratar de qualquer forma, porque eu sei que essa pessoa não vai embora, né? E as pessoas têm realmente esse costume, né, psicológico de pensar isso, de deduzir isso. Só que uma hora a gente cansa, né? Uma hora a gente acorda pra vida, e que bom, né, que a gente acorda pra vida, pra perceber o que a gente precisa mudar na gente, né? Esse ano 2026 é um ano que eu refleti muito sobre o que eu preciso mudar na minha vida. E eu acho que esse é um dos aspectos que eu percebi, né, que eu precisava mudar, porque se você não muda isso, você não chega a lugar nenhum. Se você tem suas metas, se você tem seus objetivos, mas você é levada pelo vento, né? Ah, acho melhor fazer isso, acho melhor fazer aquilo. Aí eu tenho que fazer tal coisa, mas eu deixo de fazer isso para fazer tal outra coisa. Então tudo isso atrapalha, né? Então você não sai do canto. Então, eu acho que a gente precisa ser firme, né? Ser firme e decidir exatamente aquilo que a gente quer fazer e ir até o final com isso, sabe? Não, eu decidi que agora eu vou priorizar tal meta. Pronto, então, se eu já priorizei isso, é isso que eu vou seguir até o fim.
Independente se no meu dia vai aparecer outras coisas que me atrapalhem e tudo mais. Exceto por eu ser mãe, né? Se eu estiver fazendo alguma coisa e que meu filho estiver precisando, lógico que eu vou ter que largar o que eu tô fazendo pelo meu filho. Mas eu acho que tirando isso, gente, porque é uma responsabilidade que eu como mãe tenho com meu filho, né? Eu acho que tirando essa questão, as demais coisas podem esperar. Eu acho que nada é tão urgente na nossa vida que a gente pare de fazer coisas que a gente priorizou, né? Principalmente em relação ao autocuidado para outras situações. Porque é isso que eu percebo, sabe? Quando as pessoas elas estão vivendo a vida delas, estão se priorizando, dificilmente elas vão largar o que elas estão fazendo para me ajudar, para me priorizar de alguma forma. Então, acho que a gente precisa ser visto mais assim, sabe? Tomar como exemplo esses casos de pessoas, não pessoas egoístas, tá? Porque também existe esse tipo de gente que elas acham que as necessidades delas são mais importantes, que as necessidades delas têm que vir em primeiro lugar, então não importa se você tá ocupada, se você tá descansando, se você tá doente, não importa, tem gente que é assim, tá nem aí pra como você tá, elas só querem que as necessidades dela sejam sanadas. Então, se elas acham que você tem que fazer aquilo, você tem que simplesmente fazer e acabou. E eu acho que gente assim, a gente tem que colocar limite. Porque se a gente não coloca limite em pessoas que têm esse perfil, a gente acaba se prejudicando. Isso é em relacionamento amoroso, em amizade, em família, né? Existem vários tipos de relacionamento que de fato acabam drenando a gente, que acabam sugando a gente. E a gente às vezes não percebe, às vezes a gente deixa de lado muita coisa, a gente pensa assim, ah, mas é só o jeito da pessoa, né? Tenta ver as coisas por um novo ângulo, mas aí quando a gente percebe, a gente já tá drenado, a gente já tá pra baixo. E depois a gente fica se lamentando, né? Ai, mas porque eu tô assim, tudo mais eu não sou assim. Pois é, você pode não ser assim, né? Mas quando você abre espaço, né, para pessoas que sugam, que drenam sua energia, que você não coloca limite, uma hora de fato você vai mudar, uma hora as coisas vão ser diferentes, não porque você quer, não porque seja o seu jeito, mas porque você meio que se permitiu a isso, né? Então eu acho que isso é uma coisa que eu tenho refletido bastante, é como eu tenho levado minha vida, o que eu realmente quero da minha vida, assim, tipo, o que eu realmente quero, sem levar em consideração o que outras pessoas estão dizendo, o que eu realmente quero, sem estar sendo movida pela opinião dos outros. Eu acho que isso é algo que, se você nunca parou para sentar e refletir sobre a sua vida, sobre para qual caminho você está levando sua vida, você precisa fazer isso urgentemente. Porque se você não faz isso, mostra que a sua vida está sendo guiada por outra pessoa. Porque, gente, na vida só tem duas circunstâncias, tá? Ou você está guiando a sua vida, ou alguém está guiando por você. Não existe uma outra terceira opção. Por isso que a gente precisa ser protagonista da nossa vida. A gente precisa fazer as nossas escolhas e lidar com as consequências. E as consequências muitas vezes é as pessoas não nos entender, as pessoas não nos apoiar, as pessoas ficar com raiva de nós. Isso faz parte da jornada. E a gente não tem medo de lidar com essas consequências, porque eu já tive muito disso, sabe? De ter medo de lidar com as consequências, de pensar assim, ah, eu vou ser autônoma, eu vou ser, tipo, responsável, lidar, né, falo com as minhas próprias escolhas, porém eu sabia que isso teria consequências. Muitas vezes eu não queria encarar meio que essas consequências. E hoje em dia eu entendo, né, que é algo que eu preciso fazer. Eu de fato preciso encarar as consequências de que nem todo mundo vai entender o meu caminho, nem todo mundo vai entender a forma que eu penso, nem todo mundo vai ser a favor da forma que eu penso, tá tudo bem. Porque eu também não concordo com todo mundo. Tem muita opinião que eu vejo de pessoas que pra mim não fazem o menor sentido, sabe? Seja estilo de vida, enfim, N coisas que pessoas decidem que eu fico pensando assim, ah, isso não faz sentido. Ou eu escolheria diferente. Porém, eu não tenho que respeitar, eu não tenho que entender, por mais que seja difícil pra minha mente entender algumas coisas, eu não preciso tentar ao menos respeitar. Então, da mesma forma, as pessoas conosco, também isso precisa acontecer, né? Então, eu vejo que o autocuidado ele é algo muito importante. Muitas vezes a gente reserva o autocuidado para momentos específicos, né? Ah, eu vou separar um final de semana pra eu, sei lá, tomar um banho premium, pra eu, inclusive banho premium é luxo pra mãe, viu? Depois que você toma mãe, nem tempo pra um banho premium você tem. É só um banho normal mesmo, só pra se limpar e acabou. Não tem mais aquela questão de ser relaxante, né? Porque antes de ter filho, você tem aquele tempo de você ficar ali debaixo do chuveiro, né, com água quentinha, relaxando. Tem pessoas que eu vejo que colocam uma velinha aromática dentro do banheiro. E uma coisa que eu não tinha era também esse hábito de ter velas aromáticas. Eu acho que foi algo que eu gostei bastante de implementar no meu dia. Eu lembro que eu passei um tempo na casa da minha mãe e eu comecei a colocar uma vela aromática no quarto. E era totalmente diferente. Eu andava por todos os cômodos e parecia sempre o mesmo ar, a mesma coisa, sabe?
Mas quando eu entrava no quarto, parecia que eu sentia, sabe, aquele ar de segurança, de aconchego. Ai, gente, é uma sensação muito boa. É tanto que eu pedi uma vela aromática de chá branco. Eu nunca tinha sentido esse aroma. Eu gostei bastante, é algo bem suave, sabe? E pelo que eu pesquisei sobre o chá branco, diz que ele traz mais aquela questão da tranquilidade e tudo mais. E eu fiquei muito curiosa, eu gostei muito da experiência de ter velas aromáticas e eu fiquei muito curiosa para sentir outras fragrâncias também. Eu tenho inclusive aqui na minha casa duas velas aromáticas de baunilha, que são bem cheirosas também. E eu fiquei refletindo, né? Eu nunca tinha me permitido ter esse momento, né? E agora, depois de ser mãe, eu percebo que é uma necessidade, não é um luxo, né? Até para quem não é mãe também é uma questão de autocuidado da necessidade, mas principalmente para quem é mãe. Mãe de primeira viagem, mãe com filho pequeno, é uma necessidade você trazer um pouco de aconchego mental para os seus dias, sabe? Então, eu estava refletindo muito sobre a minha vida. Eu acho que isso também tem a ver com a crise dos 30, né? Eu tô me aproximando aí dos 30 anos. E muita gente diz, né, que quando você está se aproximando dos 30, você fica mais reflexivo. Você começa a amadurecer um pouco mais. Em parte por causa do cérebro, né? O cérebro córtex pré-frontal. Ele é totalmente formado aos 25 anos, de acordo com estudos. Então, isso mostra, né, que você vai evoluindo com o passar do tempo, vai refletindo. Embora nem todo mundo seja assim, eu acho que isso também é uma questão de escolha. Acho que a questão da escolha reflete muito também. Porque mesmo que você esteja com o cérebro todo formado, mesmo que você tenha inúmeras experiências, você vai evoluir, você vai crescer se você quiser, se você se abrir, né, para se desenvolver. Então, eu acredito que nem todo mundo está disposto a isso, né, a crescer, a se desenvolver, a parar para refletir sobre a própria vida, para onde a vida está sendo caminhada, né, não somente sendo levada. E eu percebi isso, acho que eu passei um tempo da minha vida, né, principalmente antes de refletir, ter mais maturidade e tudo mais, sendo muito levada, sabe, assim, tipo, sem me posicionar de fato a respeito de algumas coisas. E eu percebi que as coisas melhoraram um pouco mais pra mim quando eu comecei de fato a me posicionar, mostrar o que eu gosto, mostrar o que eu não gosto, tentar processar um pouco mais as minhas emoções, porque eu sempre tive muita dificuldade nisso, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade em processar minhas emoções, porque muitas vezes eu estava sentindo coisas que eu não conseguia nomear aquilo que eu estava sentindo, eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. E com o passar do tempo, com autoconhecimento, olhando para dentro, eu consigo mais facilmente hoje em dia detectar qual é o tipo de emoção que meio que tá mexendo comigo, o que tipo causou essa emoção que eu preciso fazer para resolver uma determinada situação, por exemplo. Então, assim, são muitos aspectos que eu acho que a gente precisa, sabe, olhar pra gente, que a gente precisa analisar, a gente precisa ter mais compaixão conosco. Eu tava ontem ouvindo um audiobook sobre autocompaixão e a importância da autocompaixão, porque muitas das vezes eu percebo, né, que a gente acolhe mais facilmente outras pessoas e a gente tem dificuldade de nos acolher. E eu percebi nos primeiros momentos, se não for eu por mim me acolhendo, eu posso realmente esperar sentada que vai ser difícil vir um acolhimento. Então, eu percebi que era ainda mais importante, mesmo que você tenha pessoas, mesmo que você tenha um acolhimento, é muito importante que você se acolha, porque vai existir momentos que vai ser você por você, que você vai estar sozinho e tendo que encarar uma situação difícil. E você não vai ter nenhuma palavra de incentivo, e você não vai ter ninguém do seu lado ali para apoiar. Tem ideias, gente, que a gente tem na nossa mente, que para saírem do papel a gente vai precisar de muita coragem. Porque tem pessoas que vai ver nossas ideias como perca de tempo, como loucura, com muitas coisas. E se a gente não tiver essa ousadia de encarar, de enfrentar e tudo mais, a gente vai sempre estar parado no mesmo lugar. Então, muita coisa da nossa vida muda quando a gente decide arriscar mais. E eu tava vendo um influenciador na internet que ele tava dizendo, né, que o pobre, eu ri, mas é verdade isso que ele falou. O pobre, ele não tem que ter medo de arriscar nada do que ele vai fazer, porque você já tá com a vida um pouco parada, tá? Você já tá com a vida ali, né, de qualquer forma. Então, o que é que você vai perder se arriscando? O que é que você vai perder usando? E isso que ele falou entrou muito na minha mente porque eu pensei sobre a internet, né? O que é que eu vou perder se eu produzir conteúdo? Mesmo que agora, por exemplo, não esteja monetizando o canal,
o que é que eu vou perder? Eu não vou perder nada, minha vida vai continuar da mesma forma, sabe? Se eu parar de fazer os vídeos, vai estar do mesmo jeito. Então, pelo menos com os vídeos, eu tenho a oportunidade de me expressar sem ser julgada, entre aspas, né? Porque eu sei que nos comentários pode julgar, mas assim, vou poder falar por horas e horas sem alguém pedir pra eu calar a boca, ou sem eu sentir que eu tô incomodando a outra pessoa. Eu tô, né, tendo um propósito também de, sei lá, ajudar alguém com algum pensamento meu. Então, assim, eu vejo benefícios, né, de me expressar também. É uma oportunidade de me desenvolver. Então, eu fico pensando, de fato, eu não vou perder nada se eu usar, não vou perder nada se eu tentar fazer uma coisa diferente. Então, eu lembro que eu tava fazendo vídeos pro YouTube, né, e eu tava até um tanto consistente ano passado. Ano passado, foi durante a minha gestação, né? Eu tive meu bebê ano passado, mas no finalzinho de 2000, em julho, eu fiz esse canal em julho de 2024, fui consistente, depois eu fui diminuindo o ritmo, né? Porque todo começo realmente é mais difícil, não tem tanto comentário, visualização, então fui desmotivando. E depois, ao longo da minha gestação, comecei a fazer muito vídeo, e depois fui parando, né? Só que aí eu decidi, não, vou ser mais consistente, porque de fato eu não tenho nada a perder criando conteúdo. E ainda assim, além de ajudar alguém, eu posso também revisitar os vídeos, né, ficar lembrando do que eu falei. E é muito interessante quando você também acompanha a sua evolução, porque assim, eu tenho opiniões hoje que no futuro pode mudar. Eu acho algo a respeito da minha vida, a respeito das situações, que talvez a maturidade, né, com o passar do tempo, vá me fazendo olhar para outra perspectiva. E quando eu ver os vídeos antigos, né, que eu criei para o canal, eu posso pensar, então é assim que eu pensava, ou então era assim que a minha vida naquela época estava, ou como é que eu estava lidando com as coisas naquela época difícil que eu passei. Então eu posso retornar os vídeos e ver como eu estava lidando com todas as situações, ver qual foi as estratégias que eu utilizei para lidar com as situações de forma mais fácil, de forma que eu não me sentisse tão pesada, tão sobrecarregada. Porque é isso, sabe? Eu acho que a gente usa muito as estratégias que a gente tem de acordo com a nossa maturidade também. Eu acho que é por isso que é muito importante a gente buscar a Deus, porque Deus é aquele que vai dando sabedoria, a gente vai fazendo a gente crescer, vai nos apoiando, vai nos entendendo, né? Porque Jesus, ele de fato entende as nossas emoções, ele entende o que a gente sente. E quando a gente vai, né, desenvolvendo um relacionamento com Deus, ele vai clareando cada vez mais a nossa mente e vai fazendo com que a gente tome decisões melhores. Porque tem muita decisão errada que a gente toma justamente por a gente não ter tanta maturidade, né? E Deus, ele vai movendo o nosso coração, mudando a nossa mente, vai fazendo com que a gente cresça, com que a gente evolua, vai adquirindo mais maturidade e a gente vai conseguindo se sentir mais livre, né? Eu acho que esse é o maior desejo mesmo do meu coração, é ser mais livre, assim, nas minhas emoções, né? Ter mais momentos de bem-estar. E eu acredito que Deus ajuda muito nisso, porque muitas vezes a gente tem prisões mentais, digamos assim, né? Cadeias que Deus ajuda a nós a derrubarmos, né? Esses grilhões mentais aí que nós possuímos. Então, existem muitas situações que nos faz refletir e nos faz perceber, né, quais decisões a gente tomou, o que a gente precisa melhorar. E eu tenho refletido sobre vários aspectos da minha vida. E eu acredito que com Deus é possível fazer todo e qualquer tipo de mudança. E é isso que eu espero, sabe, gente? Eu espero me desenvolver cada vez mais, né, com a espiritualidade, com Deus, para que eu possa ir mudando cada área da minha vida aos poucos, né? Porque nada na nossa vida acontece de uma hora para outra, sabe? Nem a gente também tem que se forçar a isso. A gente não precisa se pressionar a mudar tudo de uma vez, porque às vezes, quando a gente para refletir sobre a nossa vida, a gente percebe que a gente precisa ter uma mudança em todas as áreas, ou quase todas. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como eu vou fazer isso, né? Porque eu tô analisando a minha vida, eu tô percebendo que cada área meio que precisa de um reajuste, cada coisa precisa ser modificada. Como é que eu vou fazer isso, né? Mas Deus, ele tem todas as respostas. A gente precisa passar mais tempo na presença dele, porque eu vejo que a gente tem se distraído com muita coisa, tem passado o tempo com muita coisa, e a gente não tá fazendo as perguntas certas.
Eu acho que muita mudança na nossa vida vem também quando a gente aprende a fazer as perguntas certas. Não é só perguntar por que isso está acontecendo, mas tipo, o que é que isso tem a me ensinar? O que é que eu preciso aprender da situação que eu nunca aprendi? Quando uma mesma situação se repete mais vezes, a gente precisa parar e pensar. Talvez essa situação tenha algo a me ensinar e eu ainda não aprendi. E talvez eu vou ficar passando pela mesma situação até eu finalmente compreender o que é que eu preciso fazer. Então, isso foi algo que eu observei, sabe? Que existia áreas da minha vida que eu precisava de um posicionamento. E aquilo estava sempre acontecendo, estava sempre me sentindo da mesma forma, porque eu estava deixando de ter uma atitude relacionada a algo. Por exemplo, essa questão de impor limites. Eu estava falhando muito nisso. Então, eu sempre estava me sentindo desconfortável com algumas ações e sempre me questionando por que essas ações estão acontecendo comigo e não, tipo, o que é que eu estou deixando de fazer? Porque talvez eu precise me posicionar, talvez eu precise ter uma atitude e eu estou deixando de fazer alguma coisa. Seja por medo das consequências, seja por preguiça mesmo de ter que lidar com algumas situações. Porque tem situações que são tão desconfortáveis que a gente realmente acha melhor deixar pra lá. Porém, não é porque a gente deixou uma situação pra lá que resolveu. Na verdade, não resolveu, né? Quando a gente deixa uma situação pra lá, a gente geralmente tá colocando essa situação pra debaixo do tapete, né? E não está indo na verdadeira causa de uma determinada situação. Então, gente, eu espero que vocês tenham refletido a respeito desse vídeo. Eu acho que esse vídeo foi um desabafo, né? E também uma forma de expressar o que eu tenho pensado ultimamente, o que eu tenho sentido. Porque muitas das vezes a gente precisa isso, sabe? A gente precisa de fato colocar pra fora aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, pra gente não ficar sufocado, sabe? Com algumas coisas, com alguns sentimentos, com situações mal resolvidas. E situações mal resolvidas se a gente tem na nossa vida a respeito de alguma pessoa ou alguma área da nossa vida, a gente precisa buscar resolver, né? Para que a gente não fique sempre com aquilo na mente, sabe? Não fique com aquilo nos atormentando de certa forma. Então, se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e um beijo.